Olá, seja bem-vindo ao Faso 12i. O meu nome é Lucas da Silva, você pode me conhecer também como Luffy-san, e hoje a gente vai falar sobre povos quilombolas no estado do Paraná. É uma leitura muito interessante de um livreto feito pelo Mandato Goura, do Partido Democrático Trabalhista, que é deputado estadual pelo Paraná, e fala sobre a história, a cultura e a resistência desses povos quilombolas em todo o estado paranaense. Espero que vocês gostem. Fiquem então com o conteúdo. Prometi aos meus antepassados que só ficarei em paz quando todos estiverem dentro do território. Dona Ana Maria dos Santos da Cruz, liderança da comunidade quilombola, Invernada Paiol da Télia, em entrevista para o jornal Brasil de Fato. O Paraná é o segundo estado mais negro do sul do Brasil e tem a capital com maior população negra da região. Apesar do mito de que a identidade paranaense é construída tão somente por heranças europeias, é preciso lembrar que 31,1% da nossa população se autodeclara preta ou parda, segundo o IBGE de 2017. Isso sem falar nas raízes indígenas do nosso povo. Se falta conhecimento e reconhecimento de grande parte da população sobre as culturas tradicionais, em especial as de matriz africana, isso se deve certamente ao racismo estrutural que tenta apagar sua história. Mas tão importante quanto revisar o passado é olhar para o futuro, e o que vejo é um movimento rumo ao Paraná mais plural e diverso, com a eleição de mais parlamentares negros e negras nos últimos anos, que a força dessa representatividade na política seja uma tendência em nosso estado. Quilombo é resistência. O termo quilombo remete às línguas de origem bantu e é descrito como uma organização social, militar, política e econômica, criada pela população negra que resistia ao sistema escravista instalado no Brasil desde o início da colonização. Além de um símbolo de resistência, os quilombos são territórios de preservação das tradições e experiências socioculturais africanas no novo continente. Palmares foi o maior e mais emblemático dos quilombos históricos, tornando-se um símbolo para a luta negra e a permanência dos quilombos até os dias atuais. Localizado na Serra da Barriga, onde hoje é o estado de Alagoas, era formado por um conjunto de 10 quilombos e chegou a ter uma população estimada em 20 mil pessoas no século XVII. Ganga Zumba e seu sobrinho Zumbi foram as principais lideranças de Palmares. Comunidades quilombolas hoje. O censo de 2022 foi o primeiro a identificar a população quilombola do país, como resultado de uma reivindicação do movimento quilombola brasileiro. Até lá, o IBGE calculava a existência de 5.972 localidades quilombolas, divididas em 1.672 municípios brasileiros, mais que o dobro das localidades indígenas, que são 827. Segundo a estimativa da Fundação Cultural Palmares, em 2020, as 3.212 comunidades quilombolas certificadas até o ano anterior somavam 1,2 milhão de habitantes. A maioria é composta por uma comunidade negra rural onde moram descendentes de africanos escravizados ou com laços de parentesco, o que inclui pessoas indígenas, brancas e amarelas. São comunidades que sobrevivem de produção e cultura local, em territórios secularmente compartilhados. A ocupação da terra não é feita em termos de lotes individuais, mas com base em relações de solidariedade e reciprocidade. A autodefinição, isto é, a consideração de que a identidade do quilombo deve ser atribuída pelo próprio grupo, foi uma conquista importante das comunidades quilombolas. Conforme o artigo 2 do Decreto número 4.887, do 20 de novembro de 2013, os quilombos são grupos étnico-raciais segundo critérios de autoatribuição, com a trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Mas e o Paraná? Tem sim. Desde o primeiro levantamento feito pelo GT Clóvis Moura, de 2005 a 2010 até hoje, 38 comunidades concentram-se certificadas pela Fundação Cultural Palmares e em processo de regularização pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Embora lideranças de diferentes territórios relatem a existência de mais de 100 localidades em todo o Paraná, cerca de 60 delas ainda não certificadas se reconhecem como comunidades negras rurais, e já estão organizadas e aptas a reivindicar sua certificação quando assim a desejarem. O quilombo Invernada Paiol da Telha é o único parcialmente titulado, localizado no município de Reserva do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. A maior parte dos quilombos paranaenses se formou por pessoas negras escravizadas oriundas de São Paulo, dos núcleos de Curitiba e do litoral paranaense. Estima-se que a população residente nestes territórios seja de 9.631 pessoas. O Vale do Ribeira é onde está a maior concentração quilombola do Paraná e uma das maiores do Brasil, com aproximadamente 435 famílias vivendo na região. Das 16 comunidades, 9 ficam no município de Adrianópolis. Uma delas é João Surá.
com 216 anos de história e 57 famílias morando entre bairros rurais de Guaracuí e Poço Grande. Uma de suas conquistas foi o Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos, que oferece educação voltada à valorização da cultura afro-brasileira. Também na região, o quilombo Corgo das Moças se destaca pela agroecologia. Através de uma cooperação com a sociedade civil, a comunidade é base para a distribuição de alimentos orgânicos em sacolas de Adrianópolis. No quilombo Porto Velho, 18 famílias vivem da lavoura de feijão, milho, banana e outros cultivos, além do artesanato de tábua e fibra de bananeira. As bezedeiras curam com remédios caseiros, como faziam seus ancestrais. E Bom Jesus é o santo padroeiro da comunidade, com 8 famílias. O quilombo de Mamonas ocupa o mesmo território em Adrianópolis há cerca de 200 anos, atualmente rodeado de plantações de pinos pertencentes a uma empresa multinacional. A comunidade luta pelo reconhecimento da sua terra de direito. Os descendentes dos quilombolas da antiga fazenda Capão Alto, palco da última revolta escrava do Paraná, formam hoje os quilombos de Castro, dos Campos Gerais. São 4 comunidades certificadas: Serra do Apom, Limitão, Tronco e Mamãs, a maioria rurais, mas há remanescentes em áreas urbanas. O quilombo de Mamãs tem seu nome inspirado nos irmãos João e Joaquim, que só tinham leite materno como alimento quando chegaram ainda bebês à comunidade, hoje formada por seus descendentes. Espalhada pelos municípios de Castro e Cerro Azul, o território é alvo de constantes invasões de madeireiros e sofre com a degradação de recursos hídricos essenciais para a agricultura familiar. No quilombo Serra do Apom, uma das lideranças mais respeitadas, a Dona Vani, que ainda se lembra da violência sofrida na infância, quando foi sequestrada com sua família por um grupo paramilitar a mando de fazendeiros. Dona Vani é referência no processo de reconhecimento da comunidade pela Fundação Palmares. Restinga, Freixo e Vila Esperança são as 3 comunidades certificadas dos quilombos da Lapa, onde vivem aproximadamente 520 famílias. Aqui a renda vem tanto da roça, em período de safra, quanto do trabalho assalariado em empresas da Lapa, Araucária e Curitiba. Originalmente as terras pertenciam à antiga fazenda Santa Amélia, mas pouco antes do fim da escravidão, seu dono libertou as pessoas escravizadas e deu a elas pequenos lotes de terra, originando os quilombolas de Restinga, Freixo, dividido em Rincão, Maria Antônia, Campina e Pavão, e posteriormente a Vila Esperança. Apesar da falta de infraestrutura nas estradas, energia elétrica e internet, o que contribui para o êxodo dos mais jovens, várias manifestações culturais e religiosas permanecem vivas, como o uso de ervas medicinais, benzimento das crianças e o artesanato de fibras naturais vendido em feiras da região. A comunidade de Restinga abriga a primeira capela de São Benedito e a capela São Sebastião de Porteiras, que antigamente serviu de pernoite aos tropeiros. A preservação de nascentes e o plantio de hortas orgânicas para a merenda escolar são preocupações que movem as comunidades. Em Arapoti, no território da antiga fazenda Boa Vista, o quilombo Família Xavier é formado por cerca de 120 famílias de descendentes de Pedro Lázaro Xavier. A comunidade luta pelo reconhecimento de seu território e do cemitério de seus ancestrais escravizados, ameaçado pelo avanço da soja. No oeste do estado, as maiores comunidades quilombolas estão concentradas nas regiões de Foz do Iguaçu e Guaíra. O quilombo Manuel Ciriaco dos Santos levou o nome do patriarca que liderou a saída de Minas Gerais rumo a Guaíra, num processo de deslocamento e grandes desafios para o resgate da sua memória coletiva. A comunidade quilombola Apepu concentra cerca de 40 descendentes da família Correia na área rural de São Miguel do Iguaçu, na divisa com o Parque Nacional. Já no litoral, as comunidades Rio Verde e Batuva integram os quilombos de Guaraqueçaba, que vivem da pesca de lambariz e do plantio de pupunha, mandioca, banana e café, além do turismo de base comunitária. Na comunidade quilombola de Rio do Meio, em Ivaí, 56 famílias vivem de agricultura de fumo e da agroindústria de mandioca. É tradição a caminhada pelo Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, e os festejos ao padroeiro Bom Jesus. Em Palmas, sul do estado, 240 famílias vivem do quilombo Tobias Ferreira, 70% delas dentro do território de Fazenda Pitanga, onde o patriarca Tobias foi escravizado. A agricultura familiar e artesanato são as atividades que movem a comunidade, já reconhecida pela Fundação Palmares e aguardando o título da terra pelo INCRA. Também na região fica o quilombo Adelaide Maria Trindade Batista, formado por escravizados que chegaram com as expedições de desbravadores dos Campos de Palmas em 1836. Seus moradores trabalham nas indústrias do município, na agricultura ou como boias-frias. São Sebastião é o padroeiro da comunidade, que conta com igrejas, uma unidade básica de saúde e o Colégio Estadual Quilombola Maria Joana Ferreira. O primeiro do Paraná a atender o ensino médio com cerca de 300 estudantes, quilombolas, não quilombolas,
indígenas. Os desafios da população quilombola. Assim como acontece com os povos indígenas, o acesso à titulação de território é o principal obstáculo para a implementação de políticas públicas destinadas às comunidades de quilombos. O resultado é a perpetuação dos conflitos pela posse e uso da terra. Historicamente, as ações do governo federal para a promoção do direito dos quilombolas é pouco efetiva. Um dos motivos está em não haver equipes suficientes para dar conta da identificação do território. Outro são os cortes orçamentários no INCRA, além de afetarem o andamento dos processos, dificultam as desapropriações de terras particulares sobrepostas a territórios quilombolas. Passo a passo para a certificação e titulação. Uma equipe de técnicos da Fundação Palmares, composta por antropólogos e historiadores, analisa a comunidade que se autodeclara quilombola. Após essa etapa, é emitido um parecer favorável ou não à certificação da terra. O laudo de Palmares é somado à avaliação feita pelo INCRA, responsável pela titulação. Infraestrutura e qualidade de vida. Energia elétrica. Sem o reconhecimento e titulação da terra, fica mais difícil viabilizar serviços básicos como fornecimento de água e energia elétrica. Saúde. Com menos infraestrutura, as comunidades ficam mais vulneráveis a doenças. Durante a pandemia de Covid, por exemplo, a taxa de letalidade do vírus foi 0,6% maior na população quilombola do que na população em geral. Educação. Muitas comunidades não possuem escolas situadas dentro do território, forçando crianças, jovens e adultos a saírem de seus locais de origem. Além da distância e dificuldade de acesso, o currículo das escolas fora da comunidade costuma estar longe da realidade histórica e sociocultural destes estudantes. Racismo. A população quilombola é uma das vítimas mais frequentes de perseguições, prisões, assassinatos, discriminação, ameaças de morte, exploração de trabalho e usurpação de territórios. O silenciamento de participação negra na construção do país é outro mecanismo do racismo e que atualmente vem sendo combatido. Lutas e conquistas ao longo do tempo. Entre 1500 e 1822, tivemos a invasão e colonização do Brasil, período marcado pela escravização de nativos, indígenas e africanos, formação das primeiras comunidades quilombolas. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea número 3.353, mas a abolição da escravidão é um marco apenas simbólico, já que a população negra conquistou sua liberdade sem obter direitos nem políticas públicas voltadas a ela. Constituição de 1988, o Estado brasileiro passa a conferir direitos territoriais aos quilombos e considera a sua cultura, costumes e tradições direitos fundamentais. Na prática, porém, a implementação da Carta Magna não foi completamente efetivada e os direitos dos povos tradicionais seguem ameaçados. Em novembro de 1995, a primeira titulação quilombola, quando o INCRA regulariza as terras da comunidade de Boa Vista, em Oriximiná, Pará. Em 9 de janeiro de 2003, a Lei 10.639 institui a inclusão e a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo do ensino médio, do ensino fundamental e ensino médio, uma conquista de um século de ativismo político e luta do movimento negro. Em 20 de novembro de 2003, o Decreto 4.887 sinaliza a regulamentação necessária para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por estas comunidades. Em 19 de abril de 2004, o Decreto número 5.051 promulga a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, garantindo o direito à autodeterminação e consulta de povos e comunidades tradicionais. 24 de março de 2004, a Instrução Normativa número 16 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, assegura que a caracterização das remanescentes das comunidades de quilombos será atestada mediante a autodefinição da comunidade. Em 2005, a comunidade quilombola Invernada Paiol da Telha recebe da Fundação Palmares a certidão de autorreconhecimento, tornando-se a primeira reconhecida no Paraná, porém, o processo de titulação ainda está em andamento. Em 7 de fevereiro de 2007, o Decreto número 6.040 institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Em 20 de novembro de 2007, o Decreto número 6.261 dispõe sobre a gestão integrada para o desenvolvimento da Agenda Social Quilombola do âmbito do Programa Brasil Quilombola. Em 26 de novembro de 2007, a Portaria número 98 institui o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da Fundação Cultural Palmares,
Também autodenominadas terras de preto, comunidades negras, mocambos, quilombos, dentre outras denominações congêneres. Em 20 de outubro de 2009, regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. E aí, em fevereiro de 2021, após a articulação conjunta da Federação Estadual das Comunidades Quilombolas do Paraná, a FECOQ, e do Movimento das Mulheres Quilombolas do Paraná, é lançado o Protocolo de Consulta dos Quilombolas do Paraná, que contou com a participação de 30 lideranças de 9 comunidades quilombolas do estado. Educação quilombola. As comunidades de quilombos têm aspectos socioculturais, educacionais e políticos específicos no contexto geográfico e histórico brasileiro. Com base neles, foi homologada a Resolução CNE 8 de 2012, que definiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica. É urgente que essas diretrizes sejam construídas no Paraná, onde as comunidades já certificadas ainda não têm acesso à educação quilombola. É o caso do Córrego do Franco, no Vale do Ribeira, onde 45 alunos precisam ir até a Barra do Turvo, em São Paulo, para estudar. A educação quilombola deve ser oferecida tanto nos territórios quanto nas escolas que recebem alunos quilombolas fora das suas comunidades de origem. Porém, é fundamental aumentar essa oferta dentro das próprias comunidades, a exemplo dos colégios estaduais Diogo Ramos, em João Surá, e Maria Joana Ferreira, em Palmas. Necessidades: pedagogia quilombola própria, respeito à especificidade étnico-racial e cultural de cada comunidade, formação específica de seu quadro docente, materiais didáticos e paradidáticos específicos, consonância com os princípios constitucionais com base nacional comum e com os princípios que orientam a educação básica brasileira. A educação quilombola deve ser oferecida tanto nas escolas situadas dentro dos territórios, quanto naquelas que recebem alunos quilombolas fora de suas comunidades de origem. A educação escolar quilombola também prevê um programa de alimentação voltado às particularidades das comunidades e seus hábitos alimentares, que deve ser desenvolvido em diálogo com as lideranças locais, conforme a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e o Decreto número 6.040 de 2007. Além de superar práticas massificadas e industrializadas de alimentação, isso fortalece a economia local de subsistência e valoriza os saberes, o território e a ancestralidade quilombola, respeitando a sua diversidade. Contribuição negra no Paraná. Os nomes e o legado do povo preto que deixou sua marca no estado. Irmãos Rebouças. Primeiros engenheiros negros do Brasil, André e Antônio iniciaram sua trajetória no Paraná em 1864. Seu legado inclui obras como a Estrada de Graciosa, a Ferrovia Paranaguá-Curitiba, considerada a maior obra de engenharia férrea nacional, o Parque Nacional do Iguaçu, o chafariz na Praça Zacarias após a morte do irmão, em 1874. André se engaja na luta contra o trabalho escravo, tornando-se uma das principais vozes abolicionistas do país. A engenheira Enedina Alves Marques, primeira mulher negra a se formar em engenharia civil no Brasil em 1945 pela Universidade Federal do Paraná. Curitibana, trabalhou no plano hidrelétrico do estado e atuou nos aproveitamentos das águas dos rios Capivari, Cachoeira e Iguaçu. A usina Capivari Cachoeira é um de seus maiores feitos. João Pampilo Veloso, de Assunção. Natural de Curitiba, foi jurista e um dos intelectuais mais respeitados do estado. Participou da fundação do curso de Direito da UFPR e instalou na década de 1930 a seção paranaense da OAB. Presidiu e construiu a primeira sede da Associação Comercial do Paraná. Colaborou com o surgimento do movimento social negro organizado no Paraná e com as principais legislações de promoção da igualdade racial e combate ao racismo. Mestre Belmiro de Miranda e Exídia Ifigênia. Casal de abolicionistas de Guarapuava que no século XIX libertaram mais de 50 pessoas da escravidão com seu trabalho no Hotel Redenção, o primeiro da cidade construído e fundado por Belmiro. Bento Cordeiro Cego. Primeiro trovador do Paraná, é uma das personalidades mais importantes para a cultura poética do estado. Filho de caboclos pobres, Bento nasceu em Antonina em 1821, com cegueira congênita. Cantador e violeiro, andava pelas ruas da cidade, dedilhando a viola e desferindo o canto, como escreveu Hermelino de Leão, e chegou a ser chamado de Romero Paranaense. Vale do Ribeira e o turismo de base comunitária.
Às margens do Parque Estadual de Lauráceas, o Vale do Ribeira reúne tanto atrativos culturais como naturais, já que além de abrigar povos e comunidades tradicionais, também representa 61% dos remanescentes de Mata Atlântica no Brasil, sendo a principal área contínua deste bioma no país. Em 1999, a região foi declarada Patrimônio Natural da Humanidade. Porém, os 7 municípios que integram o setor paranaense do Vale têm os piores índices de desenvolvimento humano do estado e merecem um olhar urgente do poder público. O turismo de base comunitária pode contribuir para transformar essa realidade e criar um novo ciclo de desenvolvimento sustentável no Vale do Ribeira. Neste modelo de visitação, as comunidades quilombolas assumem o protagonismo do desenvolvimento em seus territórios, ampliando sua renda, enquanto promovem a valorização de suas práticas e saberes. Um projeto do Mandato Goura, aprovado na Assembleia Legislativa em 2021 e já sancionado, pretende impulsionar atividades como estas. É o Circuito Cicloturístico Quilombos do Ribeira e Parque das Lauráceas, que irá beneficiar as comunidades tradicionais de Adrianópolis e Tunas do Paraná, incluindo os quilombos do Franco, João Surá, Marumbi e São João. Legislação quilombola no Paraná. Lei Estadual 17.425, de 2012, dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná, na estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, SEJU, e da outras providências. O Decreto nº 3.534 de 2019 institui o Grupo de Trabalho para a realização de estudos, estratégias e propostas afetas às questões das comunidades quilombolas e comunidades tradicionais do Estado do Paraná. Instrução Normativa IAT Paraná número 7, de 5 de novembro de 2020, dispõe sobre a realização da consulta livre, prévia e informada aos povos de comunidades tradicionais e a manifestação de outros órgãos afins no âmbito do processo de licenciamento ambiental estadual. E esse foi o Faso 12 aí, pessoal. Espero que tenham gostado. E não esqueçam de compartilhar esse conteúdo se ele colaborou com a maneira como você vai observar o Paraná a partir de agora. Nos ouvimos por aí. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, @luffy_san e Lucas da Silva, né? Nos vemos no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Kuai, no Twitter. Na verdade, agora é X, né? Enfim. Obrigado por apoiar o Fase 12 aí e até mais.